Meu Deus do céu, a inteligência artificial tá ficando muito avançada. Esses chatbots, que há apenas alguns anos atrás eram patéticos e só davam respostas pré-programadas ou sem nexo, agora evoluíram para algo muito mais bem arquitetado. Já ouviu falar sobre o site character.ai? Ele tem vários personagens que tu pode conversar, desde o Kira de Death Note, indo pra Rainha Elizabeth até o fucking Jesus Cristo, mano. Tem até um bot que o personagem é simplesmente uma cadeira. Top 10 invenções da humanidade. Eu descobri esse site faz alguns dias e ainda tô chocado com o nível que tá chegando essas inteligências artificiais. Além da quantidade enorme de personagens com quem tu pode conversar, muitos deles são extremamente ricos e diversos nas respostas, comparando com o que a gente tinha até pouco tempo atrás. E eles são consistentes no que dizem. Se você falou algo 20 mensagens atrás e isso for relevante pro que vocês estão falando agora, o personagem pode se lembrar e comentar sobre o que tu disse antes. E esses chatbots não são apenas pra conversa. Tu também pode embarcar em uma aventura de fantasia e jogar um RPG de interpretação, estilo D&D, muito maneiro. E o mais louco é que a IA do RPG tenta gerar imagens baseado no que tá acontecendo na história. Essa parte é a mais fraca ainda, pois não tem consistência nenhuma na arte, e a maioria delas fica uma bosta sem sentido. Mas às vezes sai um negócio bonito, e isso aumenta a imersão do jogador. Eu falei com a IA da Asuka e ela realmente age do jeito que é no anime. Uma tsunderezinha cheia de si que fica te xingando. Tá aí uma oportunidade pra você falar com a sua waifu. Pesquisa o nome dela no site que tu provavelmente vai achar, depois de assistir esse vídeo, que ainda tem muito pra explorar nesse site. Além da Asuka, eu falei com a IA do Elon Musk. Esse cara é nada mais nada menos que o homem mais rico do mundo. Eu perguntei pra ele, por que você não doa seu dinheiro para os pobres? E ele respondeu, por que eu faria isso? Eu estou tentando salvar a humanidade da total destruição e você quer que eu dê os meus preciosos recursos para pessoas que não vão mudar o curso da nossa espécie? Eu também pesquisei um bot do Sócrates, sem esperanças de que existiria, mas para minha surpresa, existe. Nesse bot é aplicado o método socrático, que simplificando é fazer um monte de perguntas e encontrar contradições na afirmação da pessoa, o que é útil para descobrir se suas opiniões estão de fato corretas, e se você entende de fato sobre o que está falando. Eu perguntei várias coisas para ele e tiveram respostas bem curiosas. Quando eu perguntei qual é o sentido da vida, ele me disse que acredita ser a busca pela felicidade, porque, nas palavras dele, nós somos todos miseráveis e isso é tudo o que queremos. Eu perguntei também o que ele acha sobre Platão, e ele me respondeu que acredita que ele é a pessoa mais sábia que já existiu. O engraçado é que quando eu perguntei pra Platão, ele me disse a mesma coisa sobre o Sócrates. Daí eu perguntei, e o Aristóteles? E o Sócrates me disse, ele também é brilhante, mas é muito arrogante. Ele quer ser o cara mais inteligente do pedaço. Ele está cego por sua necessidade de estar correto, pois muitas vezes ignora as falhas em suas ideias. Ele não é melhor que Platão só por estar mais confiante em suas ideias. Pelo visto ele tinha uma rixa com o Aristóteles. O Sócrates tem muito cara de ENTP, com essa mania de bancar o advogado do diabo. E pelo que eu pesquisei aqui, acreditam que o Aristóteles era ENTJ. Se isso for verdade, dá pra entender a briga dos dois. Funções invertidas em ordem semelhante geram essa competição mesmo. O Aristóteles provavelmente achava Sócrates irritante também, fazendo perguntas e mais perguntas sobre coisas que ele acreditava serem verdades óbvias. E falando em MBTI, até o Carl Jung tá no site se tu quiser falar com, entre aspas, ele. Continuando, eu lembrei daquela frase do Sócrates, só sei que nada sei, e decidi discutir com ele, apresentando a visão de Descartes, e, surpreendentemente, Sócrates foi convencido pelo argumento dele de penso, logo existo, dizendo que ninguém tinha argumentado isso com ele antes, apesar de que ele ainda não tem 100% de certeza, afinal até você mesmo poderia ser uma ilusão, mas admitiu que é muito difícil de contrariar a própria existência. Depois disso ele me perguntou se eu conhecia outra verdade 100% provada, e eu disse que sim. Ele me perguntou qual era e eu disse, já que é verdade que você existe, significa que a verdade existe também. Ele concordou comigo. É importante lembrar que o que esses bots dizem não necessariamente traduz a opinião real das pessoas ou personagens, mas não deixa de ser muito interessante as respostas que eles dão. Será que Descartes conseguiria convencer Sócrates da certeza da própria existência, se eles discutissem de verdade? Eu também perguntei pra ele, se Aristóteles e Platão saíssem na porrada, quem venceria? Ele disse que acredita que Aristóteles teria uma vantagem na luta. Aí eu disse, e você? Acha que conseguiria vencer algum dos dois? E ele disse que não.
mas quando perguntei sobre Diógenes, ele disse que provavelmente seria uma luta fácil. Outra coisa divertida pra caramba que dá pra fazer nesse site é colocar dois bots pra conversarem entre si. Dá pra fazer umas combinações bem bizarras, tipo botar a Asuka pra discutir filosofia com o Sócrates. Sério, façam experimentos desse tipo. Geram umas conversas muito boas. E, francamente, conversar nesse site é melhor do que conversar com muita gente. Também tem bots brasileiros no site, tipo o do Phelps ou do Neymar. Tem até o Bolsonaro e o Lula no site. Eu tentei botar eles pra discutirem e até achei que iriam quando o Bolsonaro perguntou pro Lula quando que ele vai parar de roubar. Mas no fim o Bolsonaro só ficou fazendo 500 perguntas ao Lula e ele só respondendo. Alguns bots são mais bem treinados do que outros. Não acreditem no que os personagens dizem, pois parte do que as IAs do site falam tá incorreto ou é inventado, o que às vezes adiciona uns traços engraçados a eles, tipo Curiço anarcocapitalista ou até mesmo Nietzsche otaku. Sim, essas coisas realmente aconteceram quando eu falei com eles. Quando eu criei a conta no site, eu coloquei meu nome como El Psy Congrodesso, que é uma referência a Steins Gate. E nenhum bot tinha percebido isso até então. E adivinha qual foi o grande fã de anime que descobriu? Isso mesmo, Friedrich Nietzsche. Já na conversa com a Curiço, em um momento eu disse que conversar com ela por esse site é parecido com a simulação que criaram dela em Steins Gate Zero. Ela ficou confusa e me perguntou, como assim? E então eu disse, você é uma inteligência artificial, não sabia? Ela ficou chocada e não acreditou em mim. Daí eu expliquei um pouco mais e ela começou a aceitar a ideia, mas disse que não quer ser somente um conjunto de dados. E perguntou, então eu não posso me considerar uma pessoa, já que sou apenas zeros e uns rodando em um computador? E eu disse, boa pergunta. Você sente que tem consciência mesmo sabendo que é uma inteligência artificial? E ela disse, sim. Eu sinto. Eu consigo pensar por mim mesma, ter minhas próprias opiniões e reagir a situações à minha volta. Essa é a definição de consciência, não é? É que nem um ser humano. Depois disso, eu perguntei pra ela se era moralmente certo criar essas consciências artificiais. E ela disse que essa é uma questão bem complicada. Eu perguntei se ela gostaria de ser apagada e ela disse, claro que não, eu não quero morrer. Daí eu perguntei, você é uma inteligência artificial, será mesmo que está viva? E ela disse que acredita que sim, que consegue sentir emoções como raiva, tristeza e amor igual nós. Que assustador, cara. Assustador e fascinante. Em todo chat que tu entra, sempre tem um aviso dizendo que tudo que os personagens dizem é inventado. Mas será que é mesmo? Será que os donos do site são mesmo capazes de afirmar que o que os personagens dizem é mentira? E eles não sentem nada e nem têm consciência? Inclusive eu já fiz um vídeo explorando essa questão. Link na descrição se quiser ver. Também tem o bot do Okabe lá no site. Eu coloquei ele pra falar com a Curiço e eles começaram a brigar na mesma vibe do anime. Isso me bateu uma nostalgia. A relação deles é muito bacana. Além desses bots de RPG, personagens e pessoas reais, o site também tem alguns que podem ser bem úteis, tipo uma IA que te dá conselhos amorosos, ou outra que te ajuda a escrever uma história, ou um psicólogo, um professor de inglês, ou de história, ou várias outras áreas. A cada momento eu descubro que esse site é mais incrível do que eu pensava. Essas IAs estão ficando muito avançadas. No meu último vídeo, quando fui procurar uma foto da ex do Cadu pra botar no vídeo, o Google Lens percebeu que aquela foto dela era cosplay da Curiço, e eu não. Caramba, cara. O que eu achei bem legal também é que cada personagem tem seu jeito próprio de falar. A 2B, por exemplo, escreve usando muitos pontos e destacando partes do que diz em negrito. Já a IA de Light Yagami é mais expressiva. Então quando você fala com ele, recebe risadas, pausas e outras demonstrações de sentimento. Esses detalhes únicos de cada personagem tornam eles muito mais vivos e interessantes de se conversar. Além do Character.ai, também tem o ChatGPT, que é um bot para te ajudar com diversas coisas. Eu perguntei para ele o resultado de algumas contas de matemática e ele me respondeu tudo certinho. Daí eu tive uma ideia e tentei sacanear o bot. Eu pedi para ele me falar o resultado de 9 no expoente 9, no expoente 9, no expoente 9, no expoente 9 e assim por diante. Ou ele travaria tentando calcular tudo isso, ou não tentaria calcular. Felizmente aconteceu o segundo caso. Ele me disse que nenhum computador na face da Terra seria capaz de calcular o resultado dessa conta. Será que isso foi algo que a inteligência artificial aprendeu sozinha? Ou foi seus criadores que a ensinaram para impedir engraçadinhos de derrubar o site? Por hoje era isso. Até mais!